pois no trono Ele está. Maranata. Pode continuar adorando a Deus, igreja. Maranata, ora Aleluias. vem. Ele é digno. Maranata. Aleluias. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata, ora vem, Maranata. Clamamos pela tua presença, Senhor. Pedindo a ti que haja cura essa noite. Que a tua presença venha nos tratar por dentro, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluias. O dia está quase se encerrando. E no dia de hoje, quantas pessoas sorriram, foram trabalhar para sustentar suas famílias, para ter um objetivo. Foram trabalhar para cumprir uma obrigação, outros foram apenas para a escola, outros passaram o dia numa correria. Mas muitas dessas pessoas possuem algo de semelhante. E essa semelhança é que elas carregam uma ferida dentro delas. Carregam uma carga que ainda não encontraram aquele que possa tirar essa carga das costas deles. Eles carregam um trauma dentro deles que ainda não encontrou quem possa o curar. E o Senhor, Ele anseia por aqueles que se colocam no caminho. Assim como Pedro, quando ouviu a voz dele e aceitou viver o que ele trilhou para Pedro, o Senhor procura homens e mulheres para viver o que ele tem trilhado para você no seu propósito que Ele tem para ti. Para que possa ser conduíte de ouro, condutor a pessoas para guiar e curar elas dessa situação, tal qual você já foi curado um dia. E se ainda existe algo dentro de você, algo que você ainda nem se identificou, que te atrapalha na busca por Deus, eu quero te falar essa noite, o Senhor está pronto para te curar. O Senhor está pronto para te libertar. O Senhor está pronto para fazer um milagre na sua vida, de uma forma que não podemos sequer imaginar e explicar o mover de Deus em nossas vidas. Como o Senhor se revela a cada um de nós, como Ele se faz presente em nosso meio. Mas só depende de nós crer nele e acreditar nele. Aleluias. Abra vossa Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 4, no verso 8, aleluias. Aqueles que puderem, se coloquem em pé por mais um momento. Aleluias. Eu quero confessar algo para vocês nesse momento. Hoje, durante o dia, estava muito atarefado e eu só tive tempo de colocar em organização essa palavra. Mas eu falo para vocês, essa talvez seja a palavra mais gostosa que eu vou pregar nos meus dias. Porque foi algo revelado de Deus nessa noite, de uma forma que eu nunca antes tinha vivido com Ele. E é por isso que eu creio fielmente no que Ele tem para cada um de vocês essa noite. Aleluias. Filipenses capítulo 4, no verso 8 vai falar: quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, quanto a tudo que é puro, tudo que é amável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Aleluias. Eu convido você a fechar os seus olhos e refletir como foi o seu dia. No que você pensou no dia de hoje. Como o seu coração estava
diante de Deus no dia de hoje, apesar de toda a sua correria, como você ansiava pela presença de Deus, no que você pensou nos dias de hoje, o quanto a circunstância atrasou sua vida para com Deus, o quanto a circunstância tirou a sua paz no dia de hoje, o quanto as dificuldades que você vem enfrentando, o quanto isso te afastou de Deus no dia de hoje, ou o quanto isso te aproximou de Deus no dia de hoje. Eu convido você a pensar nisso para esse momento. O Senhor diz que não ansieis por coisa alguma, mas toda petição colocar na presença dEle. Então coloca diante dEle, diante da presença dEle nesse momento. Tudo aquilo que anseia o seu coração, tudo aquilo que ainda te machuca, todo aquele trauma que Ele está te fazendo preso, que está te acorrentando, para você não avançar, para você não entender o seu propósito. Aleluia, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Volta pra mim. Clamamos a Ti, Volta Senhor. pra mim. Aleluia. Eu te Na Tua presença, Deus. mais que tudo, mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te quero. Senhor Deus, eu peço a Ti que o Senhor opere em cada coração essa noite. Me use como instrumento, como vaso, ó Pai, a levar o azeite ao Teu povo, aos Teus filhos, para que eles venham, ó Pai, se encher da Tua graça, que a fé deles venha ser estabelecida, restaurada, Senhor, e a esperança em Ti se mantenha acesa. Que Teu Espírito revele a Tua grandeza a cada um deles, o quanto Tu és majestoso, imensurável, o quanto Tu és lindo, bondoso. Que o Teu Espírito revele a Tua graça e grandiosidade a cada um de nós. Revelando o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos amou, o Deus que me ama. Obrigado por tudo isso. Fale a cada um, Espírito Santo, fale a cada um, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem se assentar, aleluias. Aleluias. Sempre ouvimos, e o livro de Provérbios, ele afirma isso. De todas as coisas que se deve guardar, guarda os seus pensamentos, porque dele procede a vida. Aquilo que você tem pensado durante os seus dias, desde o começo do ano até aqui, tudo que você pensou, guiou você e permitiu você a estar exatamente como você está. Eu falo isso porque o que eu tenho vivido com Deus é meditado diariamente, para que se viva isso, para que se concretize, para que se torne real. Há muito tempo atrás, no esporte, no atletismo, na corrida, para alguns era impossível correr 1 milha abaixo de 5 minutos. Então o homem, desafiando a lógica naquele tempo, ele decidiu correr essa milha. Ele conseguiu fazer abaixo de 4 minutos. E a partir desse homem, outros corredores começaram a entender que eles também podiam correr 1 milha abaixo de 4 minutos. E começaram a correr. E viram que isso era possível. E começaram a desenvolver, a vencer mais obstáculos, a vencer mais desafios. Mas tudo começou porque um homem acreditou que ele podia vencer. Ele pensou, olha, eu posso, eu vou conseguir. Você tem que pensar que você pode. Você tem que pensar que você é capaz. Você tem que pensar que Deus é contigo, para que você possa vencer toda e qualquer adversidade que aparecer na sua vida.
Eu quero te falar, não existe um fardo maior que você não possa suportar. Ainda que a Bíblia fala que Paulo sofreu uma dor super-humana, ao ponto de quase desistir, ele suportou. Ele suportou e combateu um bom combate, e venceu com fé. Você pode, você é capaz. Mas para isso precisa haver uma mudança dentro de você. E a mudança começa no seu pensamento. As pessoas, cada um de nós crescemos em um ambiente diferente. Eu sei o ambiente que eu cresci. Eu sei o que eu ouvi dos meus pais. Eu sei o que eu ouvi dos meus irmãos. Eu sei o que eu ouvi de outras pessoas. Eu sei o que eu já ouvi em um ambiente de trabalho. E eu sei que você sabe o que você já ouviu. Talvez você bloqueou aquilo por um momento, mas toda vez que você bloqueia algo e não aceita ser curado, esse algo que você bloqueou, ele cria uma camada dentro de você. E eu te pergunto, você consegue imaginar quantas camadas existem no seu coração que você bloqueou? E essas camadas hoje são traumas e feridas dentro de você, que te impede de ser uma pessoa que se prostra diante de Deus, que realmente confia nele, que realmente vive a graça dele. Certa vez uma pessoa estava caminhando e ela viu um papel no chão. E adivinha, essa pessoa não pegou esse papel. Ela passou por cima e continuou o seu caminho. Passou outra pessoa. Essa pessoa também não pegou esse papel. Ela passou por cima. E aquele ambiente foi acumulando-se de papel, porque um papel atraiu outro papel. E as pessoas continuaram a passar por cima dos papéis. Até que chegou o momento que não se podia mais passar, porque estava amontoado de papel. Só que se aquela primeira pessoa tivesse pego o papel, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta, não havia amontoado ao ponto de impedir o caminhar, porque ela teria mudado a atitude. Até que chegou um homem. Esse homem viu que ele não podia passar e começou a pegar toda aquela montoeira de papel e abriu o caminho de volta. A mudança de atitude. Eu quero te falar, existe algo como um papel na sua vida, tão pequeno, tão insignificante aos seus olhos, que você está ignorando. E você ignora uma vez, ignora por um dia, ignora por uma semana, ignora por um mês, e de repente seu coração está fechado para aquilo que realmente importa. Se você não decidir, quando ele está pequeno, retirar isso de você, vai chegar um tempo que você vai falar: olha, eu não consigo, olha, eu estou fraco, olha, eu não sou capaz, simplesmente porque você não quis tirar o primeiro papel dali. E a Bíblia vai nos falar de um homem, lá em 2 Reis, capítulo 5, no verso 8. Um homem, capitão do exército do rei da Síria. Esse homem, ele era grande aos olhos do seu senhor. Esse homem era muito respeitado, porque a partir da vida dele, o Senhor Deus deu livramento aos sírios. Esse homem era herói, esse homem era valoroso, esse homem era Naamã. Porém, esse homem era leproso. E a lepra, ela é uma doença, ela é algo. Eu quero trazer para nós nesse momento. A lepra é exatamente aquilo que te impede de estar presente na presença de Deus. Porque não importa o título que Naamã conquistou, não importava mais se ele era capitão, o tanto de respeito que ele tinha, que as pessoas tinham por ele, não importa o cargo que ele tinha no exército, não importa o quanto de vitória ele já havia tido, ou guiado o exército a ter, ele era leproso. Se mais ali o rei falasse: olha, a partir de hoje, ninguém dá mais, o Naamã irá mandar em todo o meu povo, só abaixo de mim, ele ficará, não importaria. Naamã era leproso.
Naamã tinha uma doença que o impedia de estar presente no próprio castelo do rei. Naamã tinha uma doença que não podia fazer com que ele estivesse tão próximo daqueles que eram desejados, que era querido por ele, porque ele era leproso. E essa lepra, essa doença, fez com que Naamã, agora conjecturando, Naamã como homem, ele olhava para si, existia um espelho, ele tirava sua armadura, tirava suas vestes e olhava no espelho. E daí estava ele com o corpo todo cheio de ferida, um corpo cheio de pus, de coisas assim que uma pessoa doente tem. Então ele começava a pensar: do que adianta eu ser rei? Do que adianta eu ser capitão do exército? Do que adianta todo esse respeito? Com essa doença eu não vou chegar a lugar nenhum. A lepra era exatamente a situação, o trauma, a ferida, que fez com que Naamã começasse a permitir pensamentos negativos na vida dele. E é por isso que eu repito, crescemos em ambientes diferentes. Você sabe o que você escutou. E talvez uma palavra dita, talvez uma situação não entendida, que ali causou uma discussão desnecessária. Talvez um ambiente que houve ali lágrimas, talvez um ambiente que houve ali uma humilhação, uma ofensa. Esse ambiente criou uma doença dentro de você, que você se coloca de frente a um espelho de espírito e fala: olha, eu não sou capaz. Você se coloca de frente de um espelho e pensa: eu não vou conseguir vencer, eu não sou digno, quem sou eu? Já me falaram que eu não sou capaz, já me falaram que eu não sou digno, eu não posso vencer. E essa doença, dia após dia, cresce no seu interior, cresce na sua mente, cresce dentro do seu coração. E se você não entender que é necessário haver uma cura para essa doença, você vai buscar ser bem-sucedido. Você vai buscar sempre colocar uma máscara dentro de você não, no seu rosto. E vou te falar, igreja, as pessoas, elas ainda não entenderam quem é Deus na vida dela. Elas ainda não tiveram aquele encontro com Deus que vai fazer com que elas nunca mais pensem em desistir. Vocês estão entendendo? Eu não sei se no dia de hoje você pensou em desistir, se depois que o Brasil perdeu a Copa você ficou desanimado e pensou em desistir. Eu não sei o que você está sentindo agora, nesse momento de campanha. Mas vou te falar, se até aqui você pensou em desistir, até aqui você não teve um encontro com Deus ainda. Porque quando você encontrar com Deus, você vai entender que não vale a pena voltar atrás. Quando você se encontrar com Deus, você vai entender que não importa o que você conquista nessa terra, é só um meio material. Aleluias. Aleluias. E quando você não teve esse encontro com Deus, eu vou te falar, você carrega uma máscara no seu rosto, que aos olhos nu não é visível. Mas se você começar a entrar em jejum e se consagrar a Deus e haver graça diante dele, porque Deus tem que permitir, você vai ver uma pessoa sorrindo, mas vai ver a expressão facial dela, espiritualmente falando, de tristeza, de choro, que está faltando algo ali dentro. É uma máscara que existe dentro no ser humano, que só os olhos espirituais é capaz de revelar. E essas pessoas que normalmente estão assim, elas estão com uma ferida que ainda não foi curada. Elas estão com uma ferida que ainda não foi cicatrizada, que está ali aberta, sangrando. E qualquer palavra, qualquer adversidade, qualquer circunstância, faz ela pensar em desistir. Começa a surgir pensamentos de medo. Começa a surgir uma culpa, porque se você não está blindado na presença de Deus, se você não está vestindo a armadura de Deus,
aquela que protege você contra setas malignas, contra dardos do inimigo. Eu vou te falar, ele começa a falar, olha, você não é digno, você é um pecador miserável, você não merece isso. Olha o que as pessoas vão pensar e falar de você. É assim que o inimigo trabalha na sua vida. Entenda, quando você está com Deus, tudo é verdadeiro. Você começa a pensar em tudo que é honesto, você começa a pensar em tudo que é justo, começa a buscar a pureza, você começa até a ser uma pessoa mais amável, porque vai existir virtude em tudo isso, e em tudo isso o Senhor é louvado. Mas se não aceitarmos ser curados, iremos sentir uma rejeição no meio das pessoas. Vamos pensar que as pessoas à nossa volta estão nos julgando, e você vai querer algo que Naamã buscava naquele tempo: reconhecimento. A opinião das pessoas vai ser importante na sua vida. E vou te falar, conheço as pessoas que fizeram isso. Elas preferem viver o que as pessoas vão falar de bom para ela do que agradar a Deus. Certa vez eu ouvi uma pessoa falando, olha, estou amigado com o meu companheiro, e eu não posso casar, porque se eu casar, eu vou perder o meu terreno, então até o meu terreno sair no meu nome, eu vou ficar vivendo assim com eles. Vocês estão entendendo? Para ela já era algo natural, mas eu entendo que ela não estava vivendo um matrimônio. Eu entendo que se não estão casados, estão cometendo adultério. Eu entendo que se não tem uma fidelidade, ela está sendo contaminada pelo DNA dele. E hoje você vê a vida de cada um deles. Mas eu quero falar, o problema de Naamã não era apenas a lepra visível aos olhos dos homens. O problema de Naamã é que os pensamentos dele começaram a revelar a fraqueza dele. Os pensamentos dele começou a mostrar que ele era um homem incapaz, mas só aos olhos dos homens. Ele tinha medo que um dia o exército dele o rejeitasse. Ele tinha medo que um dia o rei, aquele que ele lutou tanto por um rei, esse rei falasse, ó Naamã, por causa dessa lepra, você não pode mais ficar à frente do meu exército, você não pode frequentar esse palácio e andar comigo. E Naamã reconhecia isso. Porque nós, seres humanos, quando estamos doentes, desanimados, é isso que vem contra nós. Quando você pensou em desistir, você não pensou em desistir com a sua mesa farta. Ou você pensou em desistir com a mesa farta. Você não pensou em desistir porque você estava com o seu carro, mas você pensou em desistir com o seu carro também. Você não pensou em desistir quando você não tinha aquele cargo que você tanto queria, mas com aquele cargo, você pensou em desistir também. Porque subir degraus, elevar ao próximo nível, sem a aprovação de Deus, nos traz a levar, a ter que lutar, a ter que encarar as consequências sozinhos. Eu quero te falar, se você aceitar ser tratado por Deus, no momento que você tomar uma decisão que não agrada a Ele, escuta isso, Ele vai te falar que não se agradou da sua decisão, isso só vai te restar uma coisa. Me pergunte o quê? Clamar por misericórdia. E vou te falar, o mais prazeroso em tudo isso é que você fica ansioso, você fica, Deus, e agora? Eu errei, me perdoa. Aí depois Ele soluciona tudo para você. E você fala, obrigado pela misericórdia, obrigado pela misericórdia, obrigado pela misericórdia. Porque sem a misericórdia de Deus, eu vou te perguntar, quem seria você? Se não fosse Deus na sua vida, quem seria você? Existem alguns homens e mulheres nesse mundo que porque até hoje ela não precisou ir a uma igreja, não precisou viver o manto, não precisou subir ao monte, nunca precisou carregar uma Bíblia e ter um carro que muitos crentes desejam ter, ter um emprego que muitas pessoas queriam ter. Essas pessoas não entenderam
que até ali ela está vivendo a graça de Deus. Elas não entenderam que até ali existe a oportunidade, a esperança, a chance de ela encontrar com Deus. Ela não entendeu que até ali ela estava vivendo o plano de Deus para a vida dela. Porque essa é a graça de Deus. Até aqui, tudo que você viveu, você precisa acreditar e precisa crer que é a graça do Senhor na sua vida. Não pense que tudo que você conquistou é porque você é capaz. Porque no piscar de olhos, olha, quando você entender isso, que é no piscar de olhos, Deus fecha a porta que você achou que abriu com a sua força. Deus fecha a porta que você achou que conquistou com o seu conhecimento. Deus quebra o carro que você acha que porque é o melhor, não vai te dar problema. Igreja, você tem que entender Deus. Porque se você não entender Deus, não entender que na dificuldade é Ele que vai cuidar de você, na dificuldade é Ele que vai cuidar de você, na dificuldade de clamar, Deus, eu estou sofrendo, mas o Senhor é comigo, e o seu pensamento, toda a sua fé. Ora, e o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova daquilo que não se vê. Porque diante da fé de Deus, não importa a dificuldade, o Senhor tem um propósito na minha vida. Não importa a dificuldade, eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Não importa a dificuldade, o Senhor está provendo algo na minha vida. E você começa a reconstruir os seus pensamentos. Porque a partir daí, você vai começar a pensar, olha, isso é verdadeiro? Eu vou pensar nisso que é verdadeiro. E o que é verdadeiro senão que o nosso Deus é o Criador do céu e da terra? E o que é mais verdadeiro senão que Ele é digno da nossa adoração? E o que é mais verdadeiro senão que Ele está no controle das nossas vidas? Se existe honestidade, o que é mais honesto senão confessar que Ele é o único suficiente Salvador da nossa vida todos os dias? Entender que sem Ele não somos capazes de nada. E o que é justo? Aí eu gosto de pensar o que é justo. Porque existe a parábola do trabalhador, onde o homem começou a trabalhar no primeiro horário, digamos que às 7 da manhã, e foi acordado que ele vai receber um denário. Só que aquele que chegou faltando 1 hora para acabar o dia, ele também foi acordado a receber um denário. Mas aí, aquele que trabalhou o dia todo perguntou, isso é justo? Eu trabalhei o dia todo, por que ele está recebendo a mesma quantidade que eu? Então o Senhor falou, eu não acordei com você que o justo era você trabalhar o dia todo? E o que é justo, igreja? Se não saber que o Senhor está no controle de tudo que estamos vivendo, não importa se leva 10 anos para você viver um milagre, e o irmão vive em 1 ano, não importa porque Deus é justo, não importa porque Deus sabe todas as coisas. Eu quero te falar, com Deus você vai entender, que se você não conquistou algo agora, é porque Ele está sendo justo da sua vida. Aleluias! E quantas vezes eu não me peguei pensando, o porquê isso não aconteceu? Deus, por que eu ainda não estou vivendo isso? E você precisa acreditar, que para você não desanimar, não ser bombardeado por dados malignos, é saber que Deus é justo. É saber que Ele está fazendo a justiça dEle na sua vida e na minha vida. Porque se você não tiver essa fé, de que ainda que você não está vendo a sua vitória, ainda que você não esteja vendo o seu milagre, se você não tiver a fé de que Ele é justo, os seus pensamentos negativos vão crescer. E você vai falar, olha, Deus se esqueceu de mim. Olha, Deus, isso não é certo. E você quer ser o Senhor da razão, o dono daquilo que sabe de tudo. Porque você não está com Deus. E ainda não entendeu que só Ele sabe o que é bom. Ora, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, para que possais, para a renovação da vossa mente. Rogo vós, irmão, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos
para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com tudo aquilo que veio de ruim para a sua vida, que dominou a sua vida até aqui, mas transforma a sua mente, transforma o seu coração, para que você possa viver e entender o que é agradável, o que é bom, o que é perfeito diante de Deus. E tudo isso é só com Deus. Tudo isso é só com Deus, igreja. Aleluia. Senhor, Tu és bom. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo até aqui? Vocês lembram de Naamã? Jesus Cristo falou de Naamã também. Ele falou, olha a justiça de Deus, igreja. Existiam tantos leprosos em Israel naquele tempo, mas o Senhor curou logo um sírio, curou Naamã. Sabe o que esse texto quer nos mostrar, aleluia? Que Deus, igreja, não existe uma nacionalidade única, Deus é poderoso em tudo isso. Não existe um estado único, Deus é poderoso em tudo isso. Não existe um título que vai decidir que Deus faz e que Deus não faz, porque Deus é mais poderoso que tudo isso. Tanto israelita que precisava de uma cura, mas o Senhor queria mostrar para nós que se tiver a fé, se viver o que Naamã viveu naquele dia, você vai ser curado. E o que foi que Naamã viveu? Naamã, primeiro, ele ouviu uma pessoa que qualquer outra pessoa não ouviria. Isso significa reconhecer que todos são iguais. Vocês lembram quem que Naamã ouviu? Vocês lembram dessa história? Ele ouviu apenas uma serva, apenas uma escrava, uma refém dele mesmo. Essa refém falou, e nos faz pensar também sobre essa mulher, essa jovem, porque essa jovem ela estava longe da sua terra, longe de Israel. Essa jovem já não tinha mais os seus pais do seu lado. Essa jovem já não podia mais falar, olha, Deus, eu vou viver um sonho que é casar com um homem que vai constituir uma família comigo. Ela não podia mais viver essas coisas. Ela era uma serva, era uma escrava. E ainda assim, ela olhou para Naamã, aquele que o prendeu, aquele que mandava nela, aquele que tirou toda a liberdade dela, e falou o seguinte, meu Senhor, você podia estar em Israel, onde existe um profeta de Deus. Aleluias. Deixa eu te perguntar algo. Seu coração é perdoado? Seu coração é perdoado? Perdoável? Seu coração ele está apto a perdoar o próximo? Igreja, entenda. Aquela pessoa era escrava, ela não tinha mais liberdade. Você possui toda a liberdade do mundo. Tudo aquilo não me convém. Tudo aquilo me é lícito, mas nem tudo me convém. E diante dessa liberdade, muitas das vezes, você escolhe não perdoar. Porque ainda não está curado internamente dentro de você aquilo que lá na sua infância, em um momento talvez no seu ambiente de trabalho te feriu. O coração é perdoado, igreja. E precisamos perdoar uns aos outros. Aleluias. Naamã, ele escuta essa jovem. E ele vai até o encontro do profeta de Deus. E novamente, existe uma frustração. Falei certo? Não estou falando, estou? Parece que eu estou ouvindo errado. Essa frustração, falei errado de novo. Enfim. Porque ele vai cheio de ouro, de rouparias, ele vai cheio de prata, para falar assim, olha, eu estou te pagando para você me curar. E nós entendemos que o milagre de Deus não tem um valor específico. E vocês vão entender mais à frente, escuta. O milagre de Deus não tem um valor específico. Vocês estão comigo aqui? Qual foi a mensagem que o profeta Eliseu falou para Naamã a partir de um recado? Olha, vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes.
Como Naamã, naquele tempo, antes de se mergulhar, ele não era um homem de Deus, um coração quebrantado, um coração transformado. Ele falou, o quê? Ele deixou os pensamentos negativos começar a dominar ele. Não são por acaso Abaná e Afar, acho que é esse os nomes. Os rios de Damasco dão mais limpos e maravilhosos do que o rio de Jordão? E ele começa a criticar, vim eu até aqui, esse homem nem sequer vem me receber. Ele começa a falar, eu vou mergulhar nesse rio sujo, eu vou me humilhar, vou me despir. E começa a vir toda a negatividade. E esses pensamentos que falam assim, são pensamentos que te colocam em situação de vergonha, ou talvez uma situação de humilhação. Eu não sei que situação de vergonha você pode passar. Eu não sei que situação de humilhação você pode passar. Qual a rejeição que você pode viver, ao ponto de você começar a murmurar, ao ponto de você começar a questionar quem é Deus na sua vida. Porque assim foi Naamã. Olha, se esse Deus de Israel é tão grande, por que eu tenho que mergulhar em um rio sujo? Se esse Deus de Israel é tão poderoso, por que eu tenho que me humilhar desse jeito? Então ouve-se uma voz falando o seguinte, meu Senhor, se fosse algo tão grande e quase impossível, não iria o Senhor realizar essa tarefa? Lembra do papel da ilustração que eu usei lá no começo? Um papel pequeno, e mais um papel pequeno, e mais um pequeno papel. Mas um papel pequeno você não vai tirar, porque não te importa muito. É só um papel. Mergulhar em um rio é algo tão simples. Mas eu vou te falar, se é uma porta aberta que não te deixa abrir, você vai arrombar essa porta, você vai derrubar essa porta, você vai usar toda a sua força e conhecimento para vencer essa porta. Se fosse para Naamã, a ordem fosse o seguinte, Naamã, vai e mate 200 pessoas, 200 homens inimigos do exército de Israel, um exemplo, tá? Matar 200 pessoas é meio estranho, né? Se for uma tarefa assim, de guerra, algo impossível aos olhos humanos, você não iria fazer. Então Naamã ele pensa, olha, isso é verdade, é algo tão simples. Eu quero te falar, para começar a mudança de vida, para você reconstruir seus pensamentos, são as coisas simples que você está dando menos importância em tudo isso. São coisas tão simples. É uma palavra bem falada, é uma dedicação a mais, é uma fé a mais, é uma esperança a mais. Sabe o que é tão simples, igreja? Eu vou te falar. Falar que Deus é maravilhoso. Você parar o seu dia e falar obrigado, Senhor. Parar o seu dia e falar, tu és digno. Senhor, eu só estou vivendo isso porque o Senhor está cuidando da minha vida. E ser obediente. Porque se Naamã não mergulha 7 vezes, ele não viveria o milagre. Então ele mergulhou uma vez. E você tentou uma vez e você ainda não viu a vitória. Mergulhou a segunda, a terceira, você está na 4ª tentativa e Deus ainda não abriu a porta na sua vida. Você está na 6ª tentativa e fala, olha, eu vou desistir. Mas às vezes só falta um momento de insistência. Falta só um pouquinho de fé para Deus fazer um milagre na sua vida. Falta só um pouquinho. Falta só você crer um pouco mais. Falta só você dizer não para a dor e acreditar que o Senhor pode curar a sua vida, que o Senhor pode restaurar a sua vida. Porque nenhum trauma que você viveu no passado, nenhuma ferida que ainda está dentro de você, pode impedir você de viver o milagre do Senhor. Igreja, Naamã se levantou daquele rio, saiu de lá andando, curado. Porque ele creu na palavra do profeta. Porque ele creu que poderia obedecer e ser curado. Ele obedeceu. E a partir daquele momento, Naamã começou a adorar o Deus de Israel. A partir daquele momento, ele deu o seu coração para o Deus de Israel. E aqui está a conclusão de tudo isso. Naamã, ele mudou seu pensamento. Eu vou obedecer e vou acreditar que mergulhar vai me dar a vitória. E após receber a vitória, entenda, após você receber a vitória, o coração dele mudou.
ao ponto de ele falar o seguinte: olha, profeta, eu irei entrar com o meu rei no templo de Rimon. E o profeta falou: vá em paz. Se coloque em pé, igreja. Aleluias. O profeta falou: vá em paz. Aleluias. Naamã, ele estava com temor no seu coração. Ele teria que obedecer ao seu rei e entrar no templo de Rimon. Rimon é um deus da terra da Síria. Só que o que a história não conta, o que a Bíblia não conta é que com o tempo, Naamã deveria tomar uma decisão. Era abrir mão do seu cargo de capitão. Era abrir mão de todo aquele sucesso que ele tinha como homem de respeito, como homem de valor, como homem honroso diante do exército, e se tornar apenas um adorador de Deus. E se tornar apenas aquele que tem um coração 100% entregue a Deus. E é nesse momento que nós chegamos.